Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Ritual das reuniões semanais. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram, sob a assistência e proteção do amado Mestre Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos da nossa ordem, Prentice Mulford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi, Antônio Olívio Rodrigues, e envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, vou iniciar hoje com o tema Os Pensamentos e a Saúde. Os pensamentos são importantíssimos fatores na construção e destruição da felicidade humana. São as forças mais poderosas que podem ser aproveitadas para o bem e para o mal. Os pensamentos são coisas reais e são capazes de uma evolução que é determinada pela força vital que possuem. Assim como a qualidade do ar tem grande influência sobre o estado e o desenvolvimento do corpo físico, a qualidade dos respectivos pensamentos tem influência sobre o corpo astral. E como o corpo astral é forma, segundo a qual é formado o corpo físico, os pensamentos influenciam também este. As ações são efeitos dos pensamentos. De pensamentos bons nascem boas ações, e de pensamentos maus nascem ações más. E como cuja matéria tem influência sobre outra matéria, assim também um pensamento tem influência sobre o outro. E não basta termos bons pensamentos, é necessário dar-lhes força vital suficiente para vencerem os obstáculos que encontram em seu desenvolvimento. Como das sementes de uma planta, segundo a diferença de solo, clima, tempo e liberdade, podem crescer um insignificante arbusto ou uma alta e robusta árvore. Assim, de germes homogêneos de pensamento, podem desenvolver-se uma ideia gigantesca ou pode nascer e vegetar uma ideia efêmera e fraca. E entre esses dois extremos opostos, pode haver inumeráveis degraus de desenvolvimento, ascendentes e descendentes. Quando se trata do crescimento das plantas, os principais fatores são a qualidade da semente, a qualidade do solo e as condições atmosféricas. Para os pensamentos, o solo é a mente onde lavra, semeia e colhe o espírito. Quanto melhor é o agricultor, melhor é o seu trabalho. Quanto mais elevado é o espírito humano, mais sublimes são os seus pensamentos. O bom agricultor sabe melhorar as condições do solo para produzir melhor qualidade do gênero plantado. Quanto mais perfeito é o espírito, melhor é o solo de sua mente. É fato provado que a saúde depende muito dos pensamentos da pessoa. Os pensamentos que nos comunicam com outras pessoas influenciam-nos sempre, mais ou menos para o nosso bem ou para o nosso mal. Muitas pessoas se julgam doentes e gravemente doentes, depois de terem lido a descrição de alguma enfermidade. Ao começo, talvez, não tenham tal doença,
Mas, se continuamente nela pensam, é possível que, por fim, adoeçam verdadeiramente. Em vez de pensarmos nas doenças, devemos antes pensar na saúde. Sermos positivos e não negativos. Os pensamentos com que habitualmente nos ocupamos concorrem muito para o nosso bem-estar e nossa saúde. Os pensamentos de medo agravam e prolongam muitos sofrimentos. Os pensamentos de malícia e de paixão perturbam a atividade normal do coração e a circulação do sangue. Pensamentos de ira e ódio concorrem para a intoxicação do sangue e diminuem a força digestiva. Não nos entreguemos, pois, a tais e outros pensamentos nocivos. E quem contraiu semelhante mau hábito, abandone-o e cultive só pensamentos úteis, que devem se ocupar com os objetos de bem pessoal e alheios. Fazei diariamente as seguintes afirmações: sou um filho ou uma filha de Deus, que me ama e quer sempre o meu bem. Por isso sei que o meu corpo e a minha mente, enquanto os dirijo conforme as leis do Pai Eterno, conservam boa saúde. Sei que Deus me deu e dá sempre as forças necessárias para eu manifestar a sua sabedoria e bondade. E confio nessa sabedoria e bondade em todas as situações da minha vida. Meus irmãos, os pensamentos têm uma influência muito forte na construção e na destruição da felicidade humana. Eles são forças poderosas que atuam tanto para o bem quanto para o mal. Os nossos pensamentos atuam no nosso corpo astral, afetando o nosso corpo físico. E sendo assim, eles podem causar doenças, se tivermos sempre pensamentos negativos. Quando os nossos pensamentos são bons, nascem boas ações. E quando os nossos pensamentos são maus, nascem ações más. E não basta termos bons pensamentos, é necessário darmos forças a esses bons pensamentos, para que possamos vencer os obstáculos que aparecem no nosso caminho. Se tivermos pensamentos equilibrados, poderemos desenvolver ideias gigantes, mas se tivermos pensamentos negativos, desabrochará uma ideia fraca. A saúde depende muito dos nossos pensamentos. Portanto, devemos evitar ler, ouvir notícias negativas, ouvir sobre doenças, comentar sobre doenças. Devemos evitar pensar em doenças, ter medo de determinadas doenças. Temos de nos proteger, mas não ficarmos com medo, pois o medo atrai aquilo que mais tememos. Os nossos pensamentos influenciam no nosso bem-estar e na nossa saúde. Se ficarmos nutrindo pensamentos de medo, ele só vai prolongar um sofrimento. Pensamentos de raiva e ódio intoxicam o sangue e atrapalham o sistema digestório. Devemos evitar pensamentos coléricos e cuidar somente de pensamentos bons, tanto para nós como para os outros. Temos sempre que cuidar muito de nossos pensamentos, porque eles são a causa de nosso sucesso ou de nosso fracasso. Se nós acreditarmos que nós não conseguimos atingir determinados obstáculos ou determinadas ações, enfim, nós não vamos atingir. Mas, se nós tivermos confiança em nós, se nós acreditarmos que o Pai Eterno está sempre conosco,
por mais difícil que o obstáculo ou que a ação ou que a situação seja, nós poderemos ultrapassar as muralhas. Isto tudo está no nosso pensamento, na força do nosso pensamento. Eu trago aqui para vocês, meus irmãos, um conto que ele vai exemplificar muito a questão do poder do pensamento. Ele mostra o quanto o pensamento ele é forte para o indivíduo. Eu vou ler para vocês. A mente humana grava e executa tudo que lhe é enviado, seja através de palavras, pensamentos ou atos, seus ou de terceiros, sejam positivos ou negativos, basta que você os aceite. Essa ação sempre acontecerá independente se traga ou não resultados positivos para você. Um cientista de Phoenix, no Arizona, queria provar essa teoria. Precisava de um voluntário que chegasse às últimas consequências. Conseguiu um em uma penitenciária. Era um condenado à morte, que seria executado na penitenciária de São Louis, no estado de Missouri, onde existe pena de morte executada em cadeira elétrica. Propôs ele o seguinte: ele participaria de uma experiência científica, na qual seria feito um pequeno corte em seu pulso, o suficiente para gotejar o seu sangue até a última gota final. Ele teria uma chance de sobreviver caso o sangue coagulasse. Se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, ele iria falecer pela perda do sangue. Porém, teria uma morte sem sofrimento e sem dor. O condenado aceitou, pois era preferível do que morrer na cadeira elétrica e ainda teria uma chance de sobreviver. O condenado foi colocado em uma cama alta, dessas de hospitais, e amarraram o seu corpo para que não se movesse. Fizeram um pequeno corte em seu pulso. Abaixo do pulso foi colocado uma pequena vasilha de alumínio. Foi dito a ele que ouviria o gotejar de seu sangue na vasilha. O corte foi superficial e não atingiu nenhuma artéria ou veia, mas foi o suficiente para que ele sentisse que seu pulso fora cortado. Sem que ele soubesse, debaixo da cama, tinha um frasco de soro com uma pequena válvula. Ao cortarem o pulso, abriram a válvula do frasco para que ele acreditasse que era o sangue dele que estava caindo na vasilha de alumínio. Na verdade, era o soro do frasco que gotejava. De 10 em 10 minutos, o cientista, sem que o condenado visse, fechava um pouco a válvula do frasco e o gotejamento ia diminuindo. O condenado acreditava que era o seu sangue que estava diminuindo. Com o passar do tempo, foi perdendo a cor e ficando cada vez mais pálido. Quando o cientista fechou por completo a válvula, o condenado teve uma parada cardíaca e faleceu, sem ter perdido sequer uma gota de sangue. O cientista conseguiu provar que a mente humana cumpre ao pé da letra tudo o que lhe é enviado e aceito pelo seu hospedeiro, seja positivo ou negativo, e que a sua ação envolve todo o organismo, quer seja na parte
orgânica ou psíquica. Essa história é um alerta para filtrarmos o que enviamos para a nossa mente, pois ela não distingue o real da fantasia, o certo do errado. Simplesmente grava e cumpre o que lhe é enviado. Quem pensa em fracassar, já fracassou, mesmo antes de tentar. Somos o que pensamos e acreditamos ser. Então, meus irmãos, nós temos que cuidar muito da nossa mente. É aquilo que o texto fala desde o início, ela constrói ou destrói. Desculpa. Dependendo do que você está enviando, do que você está acreditando, ela tanto trabalha, conspira a seu favor ou contra você mesmo. Então vocês vejam, ele acabou morrendo, ele poderia, o indivíduo, o prisioneiro, poderia ter sido salvo. Mas ele acreditou tanto que ele ia ficar sem sangue, que ele acabou falecendo só de medo. O medo foi maior do que propriamente o corte e o que aconteceu com ele. Então, às vezes, acontecem as coisas negativas porque nós temos tanto medo daquilo que acaba acontecendo. Nós atraímos para nós aquilo que nós temos medo. Então, por isso que quando a gente tiver medo de alguma coisa, a gente tem que ficar forte, fortalecido e acreditar que Deus está com você. Então, sendo assim, nada de mal poderá te derrubar. Então, nós temos que ter sempre a confiança em Deus e automaticamente a confiança em si mesmo, no seu potencial. Todos nós temos um potencial, todos nós podemos prosseguir, avançar e obter o sucesso. Isso tudo está dentro de nós mesmos. Nós temos que acreditar que nós somos capazes. E por falar nisso, nessa força interna, eu encerro aqui com uma poesia que chama-se Dentro de Ti. E ela vem de encontro com tudo isso que nós estamos abordando hoje aqui, nesse texto. Ela vem exemplificar que tudo que nós precisamos está dentro de nós. Às vezes nós procuramos fora as soluções, procuramos fora os resultados, mas se você se conectar com Deus, você vai ver que toda a solução para tudo que você precisa está dentro de você. E ela fala exatamente isso. Eu vou ler para vocês. Dentro de ti está a medicina e a razão de ser grande ou pequenino, a natureza rústica e divina e o poder de fazer o teu destino. Dentro de ti está a sociedade, de quem por certo poderá ser dono. O jeito de arrancar da eternidade a harmonia que vive no abandono. Dentro de ti está o teu sacrário, a tua fé, a tua igreja, a tua cruz. A pobreza de ser um milionário e a riqueza de ser somente luz. Dentro de ti está o mundo inteiro, o universo na sua majestade, o meio de ganhar muito dinheiro e de viver também de caridade. Dentro de ti está a poesia, todo o céu, toda a terra, todo o mar, o imensíssimo verbo da energia, de quem um dia poderás falar. Dentro de ti está a tua saúde, assim como não unido ao sim, o jeito de ser bondoso ou rude e o princípio de tudo preso ao fim. Se acordares um dia em seu abrigo, a vida que de toda coisa ri, o mundo será teu, meu caro amigo, porque tudo está dentro de ti.
Então, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, eu termino deixando esta mensagem. Cuidemos dos nossos pensamentos, vamos procurar cultivar pensamentos mais positivos do que negativos, porque sempre o que acontece é o contrário, vem mais negativos do que positivos. Então, nós é que temos que ser os donos da nossa mente e cuidarmos disso. Cuidarmos de não deixar os pensamentos negativos se apossarem de nós. Vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos as nossas ações e acreditemos que tudo está dentro de nós. A solução para todos os nossos problemas, as doenças, isso tudo não existe. A solução para todos os males que você procura e quer saber, está tudo dentro de ti. Então, esta é a mensagem que eu deixo para vocês. Cultivem os pensamentos positivos, acreditem em vocês, acreditem em primeiro lugar em Deus que está conosco e que Ele está sempre nos dirigindo para o melhor. E nós sempre estamos fazendo jus a isto. Então, não tem por que não dar certo. E tudo está dentro de nós. Eu encerro aqui, deixando esta mensagem e desejo a todos as mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. Muito obrigado.